Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Mac, tem muita gente perguntando de cidadania italiana pra gente, eu tô ficando doida. Sim, é engraçado que é um assunto, desde quando a gente fez o primeiro podcast sobre cidadania, né, a galera sempre vem com pergunta, como a gente mora aqui, né, sempre tem gente perguntando de cidadania, e dessa vez a gente vai trazer uma pessoa, né, um profissional pra falar. Em vez de a gente ficar falando só o que a gente conhece, é melhor ter um profissional junto com a gente. É, né? Porque a gente já falou, já contou aqui no podcast um pouco da nossa experiência, porém, existem outras situações, né, para fazer a cidadania italiana. Então, a gente trouxe um profissional, um advogado Simon Rodrigo Rocha. Seja muito bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, primeiramente, é um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês. Enfim, eu espero que a gente consiga falar bastante sobre a questão da cidadania italiana, porque eu sei que é um sonho de muita gente e as pessoas também tendem a pensar que é algo extremamente complicado. Tão simples não é, sim. Mas eu acho que com as informações necessárias, as informações mais importantes, eu acho que todo mundo consegue chegar nesse objetivo. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês e vamos desenrolar esse assunto. E o Simon, ele pode falar com muita propriedade, porque ele é italiano também, mora aqui na Itália. E trabalha com isso, né, Simon? Você tem experiência nesse ramo, né? Sim, exatamente. Eu trabalho já há muitos anos com a cidadania italiana. Comecei trabalhando só com a questão de pesquisas, buscas de documentos aqui na Itália. Fiz muitas viagens atrás desses documentos dos antenati, né? E já há algum tempo também, como sou advogado no Brasil e também na Itália, já há algum tempo trabalho com o processo judicial de cidadania, que é um dos caminhos para se chegar à cidadania italiana. É interessante porque quando eu tive que fazer minha cidadania, não tive que passar por nada disso, os documentos estavam tudo certinho, mas tem muita gente que às vezes pergunta porque tem linhagem que tem uma mulher no meio, porque muda já a situação, né? Às vezes tem problema de retificação de nome, tem um monte de opções diferentes. A minha cidadania, no final das contas, foi muito fácil, né? Eu não posso nem reclamar que eu não tive nenhum problema. Eu só cheguei ali, fiz o que tinha que ser feito e acabou. Mas tem gente que não é bem assim o processo, tem que fazer umas correções, tem que fazer de um jeito diferente. Existem processos mais burocráticos, né? Então, assim, para quem tá ouvindo a gente vai organizar esse podcast de uma maneira cronológica, vamos dizer, para que ajude as pessoas de uma forma geral. ViajaCast. Então, eu gostaria de começar, Simon, perguntando para você quem é que tem direito à cidadania? Porque a gente recebeu bastante pergunta no nosso Instagram, a gente abriu a caixinha lá. Então, teve pergunta assim: por onde eu posso começar? Que foi a Milena que mandou pra gente. Gente mandando: meu sobrenome é tal. Será que eu tenho direito? Mandaram várias perguntas. Então, assim, primeira coisa, por onde a gente começa? Ok, vamos lá. Antes de por onde a gente começa, eu queria observar que se para vocês foi fácil, muito bom, tá? Porque normalmente não é sempre assim, né? Se vocês conseguiram fazer aqui de maneira razoavelmente fácil, vocês ou tiveram muita sorte ou vocês foram muito organizados, então parabéns, porque precisa ter muita organização para chegar aqui e fazer todo esse procedimento junto aos comunes, às autoridades italianas. Mas enfim, vamos lá. Quem tem direito à cidadania? Se você tem um ascendente que partiu da Itália para o Brasil, um ascendente italiano, você tem o direito. Lembrando que, para a cidadania italiana, a gente não tem um limite de gerações. Obviamente que eu não vou entrar em extremos detalhes, porque existem alguns casos onde o antenato nasceu muito antes da Constituição do Reino da Itália, depois da República Italiana, e a pessoa pode perder, sim, o direito à cidadania. Mas, normalmente, falando de uma maneira geral, se você tem um ascendente, um avô, um bisavô, trisavô, o que quer que seja, italiano, você tem direito. A cidadania italiana, ela é principalmente
iure sanguinis, que é um direito de sangue. Então, no Brasil a gente tem mais ou menos 35 milhões de descendentes de italiano e a grande maioria dessas pessoas tem direito à cidadania italiana. Sim, eu imagino que um modo fácil de resumir é que, assim, se você consegue comprovar que você tem o sangue italiano, então você consegue comprovar que o seu pai é filho de tal pessoa, que é filho que chegar até o italiano, fazer essa escadinha até lá, você tem direito. Então você tem que só ter como comprovar isso, né? Ter os documentos que comprovam que você vem de uma origem italiana, né? É meio que, em resumo, eu imagino que seja assim, que fica mais claro para as pessoas entenderem, né? Exatamente. Lembrando que se você tem esta descendência, você já é italiano. Obviamente, você vai precisar de uma verificação desses documentos junto às autoridades italianas, ou ao comune, ou ao consulado, ou ao judiciário, enfim, demonstrando, né, mostrando através da documentação que você não só tem direito, mas que você realmente é italiano, porque você é italiano desde o nascimento. É mais ou menos assim que funciona. É assim que funciona. Inclusive, Simon, uma das perguntas que me fizeram era se a pessoa tinha que ser ascendente. Tinha que ter. E tem, né? Porque a cidadania italiana é por sangue, certo? Exatamente. Claro, existem outras maneiras, né? Por casamento, por morar na Itália, enfim. Mas o nosso argumento principal, aquilo que a gente fala sobre a cidadania iure sanguinis, exatamente, é um direito de sangue. Então, se você tem teu avô, teu bisavô, bisavó, que partiu da Itália lá em 1890, você tem o direito, sim. Tá, e só pelo sobrenome tem como eu saber? Não necessariamente. Primeiro, deixando uma coisa bem clara, o direito de cidadania ele não é um direito de nome. Então, se você não tiver um sobrenome italiano, não tem problema. O importante é que você tenha um ascendente italiano. Agora, nem sempre você consegue saber pelo sobrenome. Porque às vezes, ok, você tem um sobrenome Cavalieri, perfeito, é muito provável que você seja descendente de italianos. Porém, a gente sabe, ocorriam muitos erros na época, então eu já tive casos de clientes, de pessoas que chegaram a mim, que tinham como sobrenome, justamente eu citei esse sobrenome Cavalieri, porque esse sobrenome no Brasil se tornou Carvalho. E aí a pessoa pensou, mas eu sou Carvalho deve ser português. E aí eu também, no primeiro momento, pensei, olha, provavelmente é português, então a gente vai ter que descobrir de onde saiu esse sobrenome. E aí, quando a gente começa a voltar no tempo, ou seja, correndo atrás da certidão de nascimento do pai, do avô, do bisavô, a gente descobriu que o antenato italiano se chamava Cavalieri. E no Brasil, quando eles chegavam, eles não falavam italiano, eles falavam simplesmente o dialeto, a grande maioria dos imigrantes eram analfabetos, e também o pessoal que estava no Brasil não falava italiano. Então, era muito normal que acontecessem erros dos mais simples aos mais grosseiros. Então, o Cavalieri se transformou em Carvalho. Você não descobre somente pelo sobrenome, você tem que tentar montar uma árvore genealógica para entender de onde saiu o teu bisavô, o teu avô. E é assim mais ou menos que a gente descobre quando a pessoa tem o direito ou não. Eu tenho inclusive um amigo que tem o sobrenome Carvalho e ele ouve a gente aí, o Nunes. Ah, é verdade. Ele também tá para fazer a cidadania dele, então você falando, eu não imaginava que derivava, né, qual era a derivação desse sobrenome. Interessante saber isso. Pode acontecer. Não quer dizer que o sobrenome Carvalho venha disso, né? O Carvalho é um sobrenome normal português, mas muitas vezes esses sobrenomes italianos eram mudados das maneiras mais bizarras que vocês possam imaginar. E Simon, sabendo depois, eu vendo a minha linhagem, vendo o histórico, conhecendo a história da minha família, quais que são os documentos necessários para fazer a cidadania italiana? Ok. Regra geral, via administrativa, se você vai fazer pelo consulado, por algum consulado no Brasil, ou, de repente, aqui na Itália, algum comune, você precisa juntar certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o seu antenato, o seu antepassado italiano, até chegar em você, tá? Basicamente, são esses os documentos. Depois a gente precisa também buscar uma certidão negativa de naturalização, que a gente consegue online, é um documento relativamente fácil, mas o principal são
certidões de nascimento, casamento e óbito, porque são essas certidões que vão demonstrar a tua descendência. Isso da galera toda antes de vocês, tá? Sim, até o italiano. Exatamente. No caso meu, que nem eu falei que foi fácil, é porque eu tenho um primo que chegou aqui primeiro, só alguns 12, sei lá, uns 10 anos primeiro que antes de mim. Muito bom. E ele teve esse trabalho e imagina que ele fez isso há praticamente 14 anos atrás e ele teve que fazer tudo por telefone. Então, eu posso falar que até de certa forma a nossa família não era tão complicado os documentos, porque pra ele ter feito isso há 14 anos atrás, recuperado os documentos, dado tudo certo, hoje ainda a gente tem internet, tem facilidade de falar com quem tá na Itália, né? Às vezes tem até pessoas que ajudam, que nem no caso, próprio você que faz ajuda a galera que quer fazer a cidadania, mas na época ele fez tudo, nossa, ele me contou, foi um monte de gente ligando e fazia isso e ninguém falava italiano, e ele ainda conseguiu tudo, sendo que o documento do nosso antenato era registrado numa igreja, né? Porque existem os registrados em comunes, que é a galera mais recente, e o nosso era uma igreja, que é pior ainda, eu vejo como mais difícil, porque você tem que falar com o padre, no acervo, tudo é mais complicado. E ele conseguiu. Então, quando eu fui fazer, estava muito facilitado para mim, né? Quem teve a maior dificuldade foi ele, né? E não é assim com todo mundo, né? Eu tive essa sorte. Quem parte do zero, normalmente é mais difícil. Eu tive uma boa sorte, facilitou muito a minha vida. Não, sem dúvida, sem dúvida. A minha experiência foi mais ou menos a mesma. Minha família fez a cidadania nos primeiros anos 90, então muito tempo atrás, entendeu? E aí depois eu fui correr atrás da minha já lá em 2001, quando vim morar para a Itália. Então realmente, antigamente era bem mais difícil, porque hoje, na era da tecnologia, com a internet, você acha muita coisa online, você encontra registros online, nós temos sites como Family Search, entre outros, e sem falar que a gente pode ter, entre aspas, uma certa facilidade de falar, de repente com o comune, com o padre, manda um e-mail, às vezes a gente até consegue ligar do Brasil para a Itália. Não é extremamente fácil, mas certamente antigamente o trabalho era muito maior. Você pode hoje usar o Google Tradutor para escrever o e-mail para comum. Na época não era bem assim, né? Não era bem assim, não. Na época era outra coisa. Eu lembro que quando a gente fez, quando a minha família fez, né, eu era muito jovem, foi contratado uma pessoa, um advogado, que era especialista em todo o procedimento. Ele veio para a Itália, buscou todos os documentos. E a gente teve uma certa facilidade porque meu avô, que era o filho do italiano, ele estava vivo ainda e ele sabia muito bem da onde tinha saído, né? Onde tinha nascido o pai dele. Eu lembro muito bem quando eu era criança, ele falava, meu pai nasceu naquela cidade, na província de Pádua. Então a gente teve também uma certa facilidade nesse sentido. Mas eu sei que muita gente no Brasil sofre para descobrir quem era o italiano, para descobrir onde nasceu o italiano. Eu sei que não é uma tarefa simples. Né, exatamente. E aí também tem a questão que eles chegavam no Brasil e às vezes eles falavam que era de outro lugar, ou falava só a região que eles eram. E aí fica muito difícil você descobrir exatamente a cidade para buscar. Porque você vê no registro, tem só aquela informação ínfima e não tem mais em lugar nenhum, né? Tem gente que acontece isso e complica mesmo. A gente até já conheceu pessoas que procuravam documentos nessa situação e fica praticamente inviável, né? Porque se ele deixa declarado que ele era só de tal região... E depois, onde você vai achar esse documento? Em qual comune? Em qual igreja? Porque a gente tá falando de uma região, a gente não tá falando de uma cidade, né? Quando ele dá a cidade, facilita um pouco, né? Nos documentos brasileiros, muitas vezes está escrito natural da Itália. Que é pior ainda. Isso aí complicou, aí já era. A grande maioria dos documentos está escrito assim, natural da Itália. Outros, que ótimo. Natural de Pádua. Ok, se eu falar que é natural de Pádua, é como eu falar que é natural de Santa Catarina. Então, é difícil porque acha lá, né? Exatamente. A maioria dos documentos, inclusive, é assim. São raros os documentos onde, quando você vai procurar lá, por exemplo, o casamento do antenato italiano, porque a maioria deles veio muito jovem com os pais, né? Então, você parte desse mais jovem, você vai achar o casamento e lá tá escrito fulano de tal, natural da Itália, natural de Nápoles. Não é uma tarefa fácil porque as regiões, as províncias, né? Le províncias são muito grandes, tem muitos comuni,
A gente falar aqui de Verona, a gente tem 285, 289 comune. Como é que você vai falar com todos para ver onde é que está esse documento? Então aí é que entra a pesquisa e tudo mais. Sim, até porque o documento para você achar na comune não é também só você achar a comune que está. Você tem que fornecer os dados da pessoa, né, para eles poderem achar. Então você fala, ele nasceu em tal ano e tal. E muitas vezes isso daí é impreciso. Às vezes o documento fala, o registro que a gente tem no Brasil fala uma coisa, mas não é bem assim. Às vezes ele chegou quando era criança e aí na hora de registraram daquele jeito, nome errado, data de nascimento errado, ano de nascimento errado. Então você chega, às vezes você até acha a comune, mas na hora que você fornece os dados para a comune não consegue pegar o documento, porque o documento está catalogado lá, mas você tem que ter as informações meio que precisas para eles poderem achar, né? Ou pelo menos um intervalo, né? Então. Na maioria das vezes é impreciso. Na grande maioria das vezes. E tudo isso são impeditivos, né? Isso são coisas que vão dificultando você recuperar aquele documento, e sem ele, você não consegue fazer cidadania. Você precisa dos documentos, né? Exatamente. Aproveitando que a gente tá falando ainda da questão de documentos, eu vou encaixar perguntas aqui que o pessoal fez sobre documentos. Por exemplo, o Eduardo, ele perguntou sobre a questão da validade ou da pasta familiar, ou seja, dos documentos, se existe uma validade mesmo sendo esses documentos em inteiro teor. Já vou encaixar uma outra pergunta que é bem parecida, perguntando se era necessário renovar todos os documentos antes de vir para a Itália, no caso, quando o processo é feito aqui. Então, fala sobre validade. Vamos lá, vamos falar um pouco da validade. O documento italiano, que é o primeiro documento que a gente precisa para entender como montar toda a pasta de documentos, ele, na maioria das vezes, ele não tem validade. Tá? Você pode usar na Itália, eu digo na Itália ou no consulado. Ele não tem validade. O único problema é no Brasil. Se você tiver que usar esse documento, por exemplo, para fazer uma retificação, os cartórios vão aceitar o documento com uma validade entre 6 meses e 1 ano. Esse é um ponto. Quanto aos documentos brasileiros, todos os documentos da pasta, se você vier para a Itália, principalmente, o ideal é que esses documentos não tenham mais do que 6 meses, tá? Porque se eles chegarem aqui com mais de 6 meses, é muito provável que o comune vá rejeitar o pedido. Então, principalmente aqui na Itália, onde os controles são muito rígidos, você tem que se ater a essa informação, tá? Porque se os documentos estiverem um pouco mais antigos, não tem jeito. Quando a gente fala num outro caminho, como por exemplo o processo judicial da cidadania, aí a gente já não tem mais essa validade. O documento pode ter 1, 2, 3 anos, embora eu sempre fale para as pessoas, olha, faça com que o documento apresentado não seja muito antigo. Se a gente apresentar um documento que tenha 2, 3 anos, principalmente o documento das pessoas que já faleceram, não teremos grandes problemas. Mas eu desaconselho, mesmo judicialmente, você apresentar documentos que tenham 5, 6, 7 anos, porque isso, em sede de julgamento, pode ser um problema. Principalmente documentos de pessoas que estão em vida, né? Porque a gente sabe que o estado civil de uma pessoa pode mudar. De maneira geral, 6 meses, não passar disso quando for apresentar essa documentação. Certo. Outra coisa, como que a gente consegue os documentos? Porque tem muita gente que não sabe por onde começar a procurar ou onde que faz o pedido desses documentos. Então, vamos falar de maneira, eu acho que assim, até individual, onde a gente faz pedido de cada tipo de documento. Ok, vamos lá. Os documentos brasileiros. Você tem... Peraí, gente, perdão. Quer beber uma água? Pode beber uma água. Pode ficar tranquilo. Deixa eu pegar um copo de água, aguenta aí. Daqui a pouco eu vou estar aparecendo o Temer naquele vídeo lá, que ele tá engasgado lá e começa a falar que nem um vampiro. Fala igual vampiro. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Bom, vamos lá. No Brasil, você tem 2 possibilidades, sempre dependendo daquilo que você pode ou que você quer gastar e do tempo que você tem à disposição, né? Eu sempre falo com as pessoas que vêm até mim pedindo dicas de como achar a documentação. A primeira dica que eu dou, olha,
tente fazer sozinho porque é possível. Eu vou dar um exemplo meio besta, mas assim, você vai de trás para frente na tua árvore genealógica. O exemplo besta porque você pega o nascimento da tua mãe, você sabe quem é o teu avô. Óbvio que você sabe quem é o teu avô. Mas aí você pega, ali você vai descobrir onde o teu avô nasceu. Descobrindo onde ele nasceu, você solicita esse documento de inteiro teor. Ali vai ter a informação do teu bisavô. Muito provavelmente, quem era ele, o nome completo. Se você tiver sorte, onde ele nasceu. Na maioria das vezes é o bisavô, que é o antenato, mas pode ser o trisavô. Então você vai de trás para frente, você solicita, você tem que descobrir a cidade, o cartório, né, onde estão esses documentos e solicitar uma certidão de inteiro teor. Quanto mais para trás você for, mais descobertas você vai fazer, tá? É mais ou menos assim que funciona, falando de uma maneira muito simplista, digamos assim. Certidão de nascimento do pai ou da mãe, certidão do avô, certidão do bisavô. Se o bisavô nasceu na Itália, provavelmente você vai só achar o casamento. Às vezes você não sabe onde está o casamento do teu bisavô. Como é uma dica legal? O que é que você faz? O que acontecia na época? Normalmente, o filho mais velho nascia na cidade onde eles casavam e também numa data muito próxima. Então, se de repente for o teu bisavô italiano, você veja quem é o irmão mais velho do teu avô, ou se o teu avô é o mais velho. Ele nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. É muito provável que eles tenham casado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Se você não sabe a data, os cartórios disponibilizam, a pagamento, claro, uma pesquisa de 10 em 10 anos sobre esses documentos. Então, ali você pode encontrar. E esses são os documentos brasileiros. No italiano, é a mesma coisa. Você vai de trás para frente e aí você vai encontrar, muito provavelmente, descobrir quem era o italiano, se você ainda não sabe, e também entender onde ele nasceu. Porém, claro, como eu disse, eu sugiro que você tente fazer isso sozinho, se você tiver tempo, né, e paciência para ligar para cartórios e tudo mais. Caso você não consiga, você não tenha o tempo ou é muito difícil, aí o ideal é apelar para um pesquisador genealógico que tem profissionais muito bons na área, que conseguem reconstruir toda a tua árvore genealógica e descobrir exatamente onde estão esses documentos. Ok. Para quem nunca... Porque às vezes a pessoa que está ouvindo nunca teve contato com uma certidão de inteiro teor, o legal dela é que é uma certidão meio que descritiva do dia. Ela vai pegar todos os dados que tem do dia ali e vai estar nessa mesma certidão. Então, se você lê, é meio que um texto do que aconteceu com os dados importantes, né? O nome da pessoa, tá? Os registros, o número de registro. Mas é legal que ela tem um formato meio de descrição do momento. E aí você vai ver que tinha pessoas presentes, por exemplo, no casamento, ou no registro da pessoa de nascimento. Então, tinha tal pessoa junto como testemunha. E tudo isso é informação para você construir essa árvore, né? E fora que tem o nome assim, tem desde quando nasceu, se casou, tem o nome dos pais da noiva, o nome dos pais do noivo, se já tinha filho, tem o nome de todo mundo. Então, assim, o inteiro teor entrega muita informação. E cada inteiro teor que você pegar vai te ajudar a olhar para os outros, né? A descobrir informações de outros. Exatamente. O inteiro teor vai servir para duas coisas já de início, né? Vai servir para você montar a tua pasta de documentos, porque você precisa apresentar às autoridades italianas o documento de inteiro teor, e vai servir para provavelmente você descobrir muita coisa, porque lá vai estar escrito: no dia tal compareceu o senhor tal e a senhora tal para o casamento. Vai ter, na maioria das vezes, todos os detalhes, como vocês mesmos falaram. Às vezes a gente não tem tanta sorte, o inteiro teor contém pouquíssimas informações, mas de um jeito ou de outro, essas certidões elas têm que ser solicitadas, porque você, independente de você encontrar informações importantes ou não, você vai precisar desses documentos para o teu pedido de cidadania lá na frente, quando tiver tudo bonitinho. E para quem não sabe, hoje em dia na internet tem muitas dessas informações. Existem alguns sites que fornecem essas informações, inclusive daqui da Itália. Então dá para você pesquisar antes até de começar a bater na porta das comunes, né? E para quem tá no Brasil, no caso teria que enviar um e-mail, e tem sim que ser italiano, tá? Ninguém vai ficar traduzindo. É uma informação óbvia, mas eu acho que precisa ser dita. Sim. E
No caso, quando... Ô Simon, você poderia até confirmar essa informação. Antes, as comunes enviavam tranquilamente os documentos para o Brasil. Eu não sei se ainda existe comune que envia o documento para lá, porque já aconteceu de eu pegar documento para algum amigo aqui que pediu... Eu morava perto, fui até a cidade e peguei. Ou se eles só entregam aqui dentro da Itália. Então, isso é uma boa pergunta e a resposta, ela é, como a gente costuma dizer no direito, depende. Por quê? Você tá na Itália, né? Então, porque assim, o que acontece? Uma coisa, deixando bem claro primeiro, se você não tem certeza que o teu antenato nasceu em um determinado comune, não mande e-mails pro comune. Não entre em contato com o comune, porque normalmente são comune muito pequenos, são cidades muito pequenas, que concentram uma ou duas pessoas que fazem todo o trabalho nesse comune. E como eu citei no começo, nós temos 35 milhões de descendentes de italianos somente no Brasil, eu não estou falando de Argentina, Uruguai, Estados Unidos, enfim. Então eles recebem muitas e muitas comunicações, muitos requerimentos de informação. Mas eu não sei se o meu antenato nasceu aí, dá para fazer uma pesquisa. Então o ideal é que você não faça se você não tiver uma certa certeza, porque isso dificulta muito, tanto para você como para todo mundo que está tentando fazer a cidadania, ou até para aqueles que buscam documentos, porque quanto mais pedidos genéricos eles têm, mais eles demoram. Tem comune que dá prazo de 6 meses para responder, porque às vezes a gente conversa com eles e eu até entendo, e já fui a alguns comunes e a moça falando, olha, eu recebo 20 e-mails por dia, então alguns têm as informações perfeitas, a gente consegue até fazer o documento, o extrato de nascita, né, ou de matrimônio, mas outros dependem de pesquisas em livros muito antigos. A questão de enviar para o Brasil, alguns comunes até enviam. Quando você vai num lugar onde tem uma pessoa que não está tão cheia de trabalho, que pensa em ajudar o próximo, alguns até enviam. Mas assim, isso não é muito frequente hoje em dia, tá? Não é muito frequente. Bom, no momento atual é impossível, porque o correio italiano não está mandando nada para o Brasil. Então o comune jamais vai pagar um DHL para enviar um documento para você. Um documento que é gratuito a sua emissão, inclusive. E o problema do envio desses documentos no Brasil é a questão do apostilamento, né? Porque se os teus documentos no Brasil estiverem perfeitos e não dependem de nenhum tipo de retificação, ok. Se você tiver sorte de o comune enviar para você o documento, fantástico. Agora, se tiver algum erro no sobrenome, né? A gente estava falando antes do Cavalieri Carvalho, você precisa apostilar esse documento na prefeitura aqui na Itália para que ele seja válido no Brasil para retificações. Então, não é muito nem aconselhável solicitar que o comune envie, a menos que você saiba a localização exata, tenha os dados exatos e você tenha certeza também que não precisa de nenhum tipo de apostilamento. Mas, terminando, é raro que os comunes enviem agora os documentos, tá? Muito raro. Ok. E você faz esse serviço também de buscar documento nas comunes, para quem precisa? Sim, a gente retira. Não é o meu carro-chefe, digamos assim. Eu não trabalho muito com isso, porque normalmente o cliente ele vem até mim com a documentação já pronta. Mas, muitas vezes, quando as pessoas entram em contato, e principalmente quando é na região aqui do Vêneto, a gente busca sim. Às vezes, se a gente não busca, às vezes indica alguma pessoa que faça, sem problema nenhum. Mas eu fiz isso por muito tempo, viajei praticamente por toda a Itália atrás desses documentos e devo dizer que é muito interessante, foi uma experiência fantástica. Sim, mas o seu foco então é quando a pessoa não consegue resolver, ela tem algum problema com o documento, você ajuda por meio judicial, seria isso mais ou menos o seu foco então? O processo judicial, assim, resumindo, para você conseguir a cidadania italiana iure sanguinis, direito de sangue, você tem 3 caminhos. O administrativo no consulado, você solicita para o consulado, né? Mas a gente sabe que as filas no Brasil estão em 10, 15 anos. Ou você vem para a Itália, solicita ao comune, para isso você precisa residir aqui na Itália, ou você solicita a cidadania através de um processo judicial, que são 2 tipos. Um
é o via materna, quando o ascendente, o antenato italiano, é uma mulher e ela tem um filho que nasceu antes de 1948, antes de 1º de janeiro de 1948, que foi a data da nova Constituição da República Italiana. A mulher, antes disso, ela não tinha direito de passar a cidadania para o filho. Se ela casasse, por exemplo, com um estrangeiro, ela perdia esse direito. Então, esse filho automaticamente não teria direito à cidadania. Para entender um exemplo, o filho nasceu em 1947, segundo a lei daquele tempo, ele não teria mais direito à cidadania, ele perdia. A italiana vai para o Brasil, casa com um brasileiro, o filho nasce antes de 1948, esse filho ele é automaticamente somente brasileiro. Ele não é italiano. Então, neste caso, como a gente percebe, não preciso nem citar termos técnicos, mas isso é uma questão discriminatória em relação à mulher, né? Então, a gente entra com um processo, inicia um processo no Tribunal Civil de Roma para que seja reconhecido o direito à cidadania dessa pessoa também. Essa é uma maneira de se conseguir judicialmente. Tem uma segunda maneira. Eu só vou te interromper porque tiveram algumas perguntas nessa questão da mulher. Foi, inclusive, mais de uma pergunta, perguntando se era verdade, se a pessoa tem descendência na linhagem materna, se tinha ou não tinha direito, ou então se a mulher com um bisavô italiano e a linhagem toda de homens teria direito. Então, assim, pelo que eu entendi que você explicou, tem direito, né? Tem direito, sempre tem direito. A diferença depende de quando a pessoa nasceu, de quando o filho dessa mulher nasceu. Se esse filho nasceu depois de 1948, depois de 1º de janeiro de 1948, aí a gente pode fazer uma solicitação administrativa sem problema nenhum, ou no consulado, ou num comune italiano. Agora, se nasceu antes de 1948, a gente precisa obrigatoriamente interpelar o juiz para que conceda o direito à cidadania. Aí, nesse caso, precisa de um advogado. Precisa, não tem outro jeito. Você precisa contratar um advogado inscrito na ordem aqui da Itália para que possa depositar um processo em Roma solicitando essa cidadania. E essa é uma das maneiras judiciais. Existe uma segunda que está, digamos, há uma moda desse tipo de solicitação agora por via da pandemia e tudo mais, que é a solicitação judicial pela ilegalidade das filas dos consulados. Eu tinha ouvido alguma coisa nesse sentido mesmo, que a galera tava reclamando que era ilegal e tal, e tinha um modo de não passar por essa fila, né? Interessante até você falar, porque eu tinha ouvido falar sobre isso. Exatamente. Porque, legalmente, o consulado teria 730 dias para avaliar o teu caso quando você faz uma solicitação de cidadania. Ou seja, você faz o pedido, o consulado tem 730 dias para verificar a documentação e dar um parecer dizendo, olha, você tem direito ou você não tem direito. A gente sabe que somente para você ser chamado para apresentar os documentos, e eu falo de Brasil, mas temos problemas em vários consulados do mundo, também nos Estados Unidos, no México, mas no Brasil os prazos estão entre 5 e 15 anos. Eu acho que 5 até é um prazo curto que nem existe mais, porque Curitiba era um consulado que estava com 15 anos, mas agora os prazos são maiores. Então, isso é ilegal, isso é uma ilegalidade, e aí a gente expõe isso para o juiz, porque um direito que é protelado por 10, 15 anos é a mesma coisa que um direito negado, porque tem gente que morre na fila do consulado, tem gente que morre esperando ser chamada nos consulados. Então, esses são os dois caminhos judiciais para você chegar à cidadania italiana. Uma dúvida minha em relação a isso. Para a pessoa fazer esse tipo de requisição por ilegalidade da fila, ela teria que esperar os 700 e poucos dias para depois efetuar. Então, ela deu a entrada e aí superou esse período legal, ela pode dar entrada judicial, ou ela simplesmente, não, eu quero fazer minha cidadania, já vou direto nisso, cato, não, eu sei que é ilegal, eu não vou esperar, eu pago já um advogado para saltar esse período. Essa é a minha dúvida, ela tem que esperar esses dias para depois entrar? Perfeito, essa pergunta é muito pertinente, Então, assim, falando da letra da lei, a pessoa realmente teria que esperar 2 anos, porque depois de 2 anos é que ela pode dizer, olha, o meu direito está sendo lesado,
Eu estou há 2 anos nessa fila. Porém, já está bastante pacificado nos tribunais italianos que as filas dos consulados, principalmente brasileiros, elas duram muito mais do que 2 anos. Então a gente pode iniciar o processo antes disso, até porque, como a justiça é lenta no mundo inteiro, a gente sabe, do momento que a gente depositar o processo até o momento da audiência, muito provavelmente vão passar esses 2 anos. Então, se o teu direito ainda não foi lesado, quando a gente depositar o processo até o momento da audiência, é muito provável que esse direito seja lesado. Então, a gente pode iniciar o processo antes desses 2 anos. Ok? A gente inicia, como eu disse, a gente deposita o processo para que seja designado o juiz, vai demorar pelo menos uns 8 meses. Então, não tem problema algum. Claro que, se você já está na fila há mais tempo, é uma garantia ainda maior de você conseguir fazer valer o teu direito no tribunal. Então, só para deixar claro, quem gostaria de fazer a cidadania italiana não necessariamente precisa vir até a Itália para começar o processo. Dá seguramente fazer pelo Brasil, através do consulado. Tudo vai depender, eu acho, imagina... No caso do judicial, você não tem que vir à Itália, porque você vai fazer uma procuração para o advogado e o advogado vai entrar com um processo aqui para você. Não há mais nada que se fazer, não há necessidade da pessoa vir à Itália. Eu acho que dá para deixar claro pra galera, assim, existem várias opções, né? Tem pessoas que não têm pressa, tem pessoas que têm pressa. Se você tem pressa e tem documentos ok, tudo ok, o processo que eu imagino que seja mais rápido, em contexto geral, é você vir para a Itália, morar aqui e passar o período, fazer tudo por aqui, que eu acho que foi o que eu fiz, que é o consideravelmente o mais rápido. Porém, tem todo um outro porém, né? Isso tem que... No meu caso, eu tinha o documento certo. Tipo assim, eu consegui a residência, que não é fácil você conseguir a residência aqui. Então, eu tinha quem me ajudava, tal. Cheguei e consegui passar por esse período. Tem pessoas que não, eu quero a cidadania e não tenho pressa. Então, você pode entrar na fila, pode fazer judicial, né, que é esse caso. E existem as pessoas que têm a vontade, mas os documentos não estão corretos. E você não vai fugir de um advogado. Essa é a questão que você tem que ir até um advogado, que ele vai te orientar e ele vai fazer, que é o caso, né, do Simon, que ele vai poder fazer e te ajudar, né? E às vezes a pessoa também não tem interesse em vir morar aqui na Itália. Ela quer tirar a cidadania... Porque ela tem direito. Pela questão do direito, pela questão do passaporte também, que facilita, tem algumas facilidades e tudo mais. Mas o italiano serve muito, né? Se a pessoa resolver fazer daqui, né? Da Itália. É assim, você precisa, se você vier para a Itália, o meu conselho é que tudo esteja 100% perfeito. Os teus documentos estejam perfeitos, a tua residência, onde você vai morar, de repente um contato prévio com o comune para entender como é que eles trabalham, porque uns são mais fáceis, outros mais difíceis. E o ideal é que você saiba falar italiano, sim. Porque tem 2 tipos de pessoas que fazem essa solicitação na Itália, né? Você vem para ficar aqui um tempo e depois ir embora, ou voltar para o Brasil e ir para outro lugar, mas o importante é que você fique aqui o tempo todo do procedimento. Vocês me perdoem, eu sou bem chato com nomenclaturas, então para deixar bem claro. Não tem problema, pode falar. O processo ele é judicial. Quando você faz na Itália no consulado, é um procedimento de verificação de documentos, tá? Não é um processo. Todo mundo chama de processo, mas não é um processo. Ok. Então, assim, o importante é que você fique aqui, mesmo que você não queira morar aqui, que você fique aqui durante todo o tempo. Porque tem muita gente que vem, fica alguns dias e vai embora, não fica durante todo o tempo da avaliação dos documentos, e isso no futuro pode gerar problemas, porque seguir a lei arrisca, tá? Então, você vem aqui, fica, se tiver que ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, você fica. Mas eu entendo também que não é simples fazer dessa maneira. Justamente por isso que muita gente apela para o processo judicial, porque a pessoa consegue continuar a sua vida normalmente no Brasil, enquanto o processo se desenrola aqui na Itália, né? Diferente de você ter que vir para cá, ficar aqui, de repente você tem um trabalho, você tem família, filhos, eu entendo que não é uma coisa muito simples. Melhor se você, de repente, quer vir para ficar aqui. Aí é diferente. Sim. E eu acho que é importante a gente ressaltar que durante esse período
que você está esperando a cidadania sair aqui na Itália, no caso, você não pode trabalhar legalmente, você tem que ficar em casa. Então, assim, se vier, tem que vir sabendo que vai ter que ter uma grana de reserva para se bancar durante pelo menos 6 meses, que é pelo menos, que é a se der média sorte. de espera, né? Pode ser que dure menos. Tem comune que dura menos. Pode ser que dure 1 mês, 2 meses. Mas assim, eu acho melhor você se precaver sabendo que não vai poder trabalhar. Então, por isso que eu disse também lá no começo que precisa não só para buscar os documentos, para juntar a pasta, mas para todo o procedimento precisa ter muita organização, muito planejamento. Né? Não é simplesmente, vou comprar uma passagem, vou para a Itália e lá a gente vê. Eu recebo ligações todas as semanas de pessoas, às vezes desesperadas, porque, meu Deus, eu vim, mas os documentos não estavam todos perfeitos, o comune não quer aceitar. E aí, infelizmente, a gente tem que falar para a pessoa, olha, eles não são obrigados a aceitar. O procedimento é assim. O ideal é que esteja tudo correto, que esteja tudo perfeito. Se você não fez da forma correta, infelizmente você vai ter que voltar para o Brasil e começar do zero. Por isso que é bom se preparar muito, e o ideal também é sempre conversar com um profissional que faz esse tipo de trabalho, seja um advogado, seja um pesquisador, pessoas que conhecem como funcionam as instituições italianas e também a montagem da pasta, como devem estar os documentos. Isso é imprescindível. Quando você faz sozinho, às vezes você tem a capacidade, e tem muita gente que já fez e é louvável, mas quando você faz sozinho, você precisa ter uma atenção triplicada. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade, não sei se você permite, mas eu quero deixar visto que você trabalha com isso, né, deixar os seus dados para as pessoas contactarem você, porque como teve muita gente que veio com dúvida pra gente, a gente tem um limite, né, uma limitação de poder ajudar as pessoas. Imagino que você, sendo um profissional, você pode ajudar elas. Então eu gostaria de deixar seus dados, tudo aqui embaixo na descrição, porque aí as pessoas podem entrar em contato e tirar essas dúvidas. Claro. E acho que o jeito mais fácil é falar com quem conhece, né? É sempre assim, eu fui assim comigo, né? Eu peguei quem podia me ajudar e conhecia. Imagino que as pessoas que estão procurando isso, procurar quem conhece é o meio mais fácil. Claro, sem dúvida. Pode deixar os meus dados. Se as pessoas tiverem dúvidas, simplesmente quiserem conversar sobre a questão da cidadania, pode entrar em contato comigo sem problema nenhum. Eu faço isso todos os dias. Isso que eu estou conversando com vocês aqui, eu repito praticamente todos os dias para várias e várias pessoas. Pessoas que às vezes vêm com o intuito de, eu preciso do processo, vamos montar o processo. Outras pessoas que simplesmente vêm solicitando, fazendo perguntas, enfim. Então, não tem problema, pode deixar o meu contato e eu vou conversar com todo mundo com o maior prazer. Ótimo. Ô Simon, me perguntaram também a questão do tempo, quanto que tá demorando tanto aqui na Itália por conta do Covid, não sei se você tem essa noção, assim, se aumentaram os prazos, quanto tempo dura, no caso, se eu entrar com um processo, em média? Aqui na Itália, no momento, é um pouco desaconselhável vir e fazer o procedimento, tá? Não está muito fácil. Acho que nem pode, né? Não tá na realidade, poder até pode, ou até podia até alguns dias atrás, mas infelizmente pela questão do aumento da pandemia, muitas medidas estão sendo tomadas. Então o governo instituiu que de 70% a 75% dos funcionários públicos aqui tenham que trabalhar de casa, home office. Então é altamente desaconselhável pensar em vir à Itália agora, tá? Altamente desaconselhável. Quanto ao prazo normal, em épocas de não pandemia, ele depende sempre do comune, onde você vai fazer a solicitação. Pode demorar 1 mês, como pode demorar 8 meses. Depende muito do tamanho do comune, de quantas solicitações eles têm, de quão rápido eles trabalham. Então é muito relativo, muito relativo. Quanto ao processo judicial, em média, ele dura 2 anos. Pode ser um pouco antes que ele termine, pode ser um pouco depois, mas a média, mais ou menos 2 anos. É isso que está durando no momento. Poxa, nem é tanto assim, eu achava que era mais. Eu também achava que era mais tempo, mas não é. Não, eu acho que vale muito a pena, porque não é
uma espera tão grande, né? Diferentemente de ou você vir para a Itália e mudar toda a tua vida para conseguir a cidadania, né? Pelo fato de você ter que residir aqui algum tempo, ou de repente você ficar numa fila do consulado por 10, 15, sabe-se lá quantos anos. Então é uma alternativa muito válida, muito válida. Quando a gente veio pra cá, a gente optou por mudar a vida, né? Então a gente já veio consciente que a tendência, a gente faria de tudo pra ficar aqui, que era um dos nossos objetivos, mas que nem revisitando, a gente falou, o meu processo foi rápido, mas pra encontrar emprego e me estabilizar, eu demorei 8 meses para poder começar a trabalhar, porque tudo eu tive que ter a língua, né, que hoje ainda eu tô aprendendo ela sempre, melhorando ela sempre, mas eu tive que ter o mínimo de italiano para conseguir um emprego e depois conseguir esse emprego, né? Então você tem que considerar que muda toda a sua vida. Então se você tiver a ideia de vir para a Itália morar, porque tem pessoas que têm essa vontade, né, você tem que realmente estar muito preparado. A gente passou um período de pelo menos 1 ano e meio para poder começar a falar, meu Deus, agora eu estou podendo fazer as coisas, estou sabe? Respirando. A minha vida tá começando a voltar a ser normal, né? Ainda demorou mais quase 3 pra gente começar a ter uma vida bem normal, assim, né? Porque a gente ainda tá em fase de normalização da vida. Então é meio que você começar do zero, tá? Independente da profissão que você tem, tudo é meio que começar do zero. Eu lembro bastante da minha mãe quando alguém fala nesse tipo de argumento, né? Minha mãe se mudou para a Itália, minha família solicitou a cidadania lá nos primeiros anos 90 e praticamente metade da família se mudou para cá no final dos anos 90. E a minha mãe diz ainda hoje que se você for mudar para outro país, ela fala especificamente da Itália, mas se você for mudar para cá, você tem que ter noção que o teu primeiro ano ele é perdido. Perdido no sentido de você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás de documentação, você tem que correr atrás de emprego, você tem que correr atrás de casa, você tem que se inserir numa nova realidade. Então, pelo menos o primeiro ano, você não vai conseguir ter uma vida normal, digamos assim, né? Depois que passar esse ano, você tiver os teus documentos, conseguir um trabalho e tudo mais, aí as coisas você começa a encarar tudo já como uma normalidade, né? No começo você chega aqui, você pensa, nossa, tudo diferente, é uma cultura diferente da nossa, nós saímos do Brasil, da América Latina, estamos na Europa, então o primeiro ano vai ser assim, vai ser entre aspas perdido. Eu não acho que seja perdido, porque você aprende muita coisa, isso sem dúvida, você aprende demais, mas aí para você ter uma vida normal, vai passar pelo menos 1 ano e meio. Ah, sim. Eu acho que seria um investimento, na verdade. Mas eu acho super importante a gente falar isso, porque às vezes o pessoal acha que só o fato de você pisou na Europa, você tá rico, né? E não é bem assim que funciona. E que você vai chegar aqui, você vai ter o mesmo comportamento que você tinha no Brasil. Na verdade, não dá para ser bem igual. Você tem que se adaptar à cultura. A cultura é diferente. Bom, aproveitando que você tinha falado durante o programa sobre a questão da necessidade de retificar alguns documentos, eu gostaria de aproveitar que você está aqui e explicar de uma maneira até melhor que a gente sobre o que é exatamente essa retificação de documento, quando ela é necessária, como se faz. Perfeito, ótima pergunta. Vamos lá. O problema das retificações, como eu falei lá no começo, os italianos chegavam no Brasil, final de 1800, eles não falavam italiano, as pessoas que os recebiam, tanto quando chegavam no Brasil ou no cartório, quando nascia um filho, quando ia casar também, eles não falavam italiano e não falavam também português, né? Eles falavam o dialeto deles. E o pessoal que trabalhava no Brasil certamente não falava italiano e muito menos os dialetos locais da Itália. Então é muito normal que existam erros nos documentos. Vamos falar em 3 possibilidades. Quando você vai no consulado, embora cada consulado trabalhe de uma maneira diferente, então quando você for fazer uma solicitação ao consulado, se possível, é bom conversar com esse determinado consulado ou de repente conversar com um profissional que trabalha principalmente na região desse consulado para entender que tipo de retificações eles solicitam. Porque quando a gente tem um erro simples, eu coloco, por exemplo, o problema da minha família, o sobrenome é Gottardo, e na Itália com 2 T's, no Brasil eles transformou em Gottardo com 1. Se você for fazer em alguns consulados, isso não é um problema, não há uma necessidade de retificação, mas repito, precisa saber como funciona cada determinado consulado no Brasil, que nós temos muitos. Se você for fazer judicialmente, também não é um problema.
tá? Se for Gotardo, tem um T a mais. Quando há um erro muito simples, isso não vai gerar problema no momento do pedido da cidadania, a não ser que você venha fazer aqui na Itália. Então, se você vier aqui na Itália para fazer, aí eu sugiro que tudo esteja 100% perfeito. Nada pode estar fora do lugar. Nada. Absolutamente nada. Nem nomes, nem datas, nenhum tipo de informação. Ok? Falando do processo judicial, principalmente, a gente consegue passar por cima de alguns erros. Como eu falei, se tem uma letra que está errada. Se, por exemplo, falava, ele casou, ele tinha 22 anos e na realidade ele tinha 21, por exemplo, não é um problema. Agora, no judicial, o problema são datas. Se falava que o antenato italiano nasceu no dia 1º de janeiro de 1860, se algum outro documento citar a data de nascimento dele, vai ter que ser 1º de janeiro de 1860. Tá? Esses são alguns exemplos de retificações. E aí no Brasil, como é que funciona? Se você quiser ter certeza que não vai ter nenhum tipo de problema, então você retifica tudo. Se forem erros pequenos, o cartório mesmo pode fazer administrativamente, e isso é mais ou menos simples, tá? Por exemplo, esse caso do Gotardo com um T, com 2 T's, o cartório mesmo retifica. Agora, se mudar, por exemplo, datas e nomes, coisas que são mais grosseiras, aí você vai ter que fazer judicialmente, porque dificilmente o cartório vai aceitar fazer essa retificação administrativa. Por exemplo, o antenato se chamava Giovanni na Itália e no Brasil ele foi aportuguesado para João. Se você for fazer judicialmente em muitos comunes, isso não é um problema, porque o juiz sabe que houve uma tradução. Então no judicial a gente não retifica a maioria das vezes esse problema, a não ser que o antenato tinha um nome muito composto, se ele se chamasse Giovanni Battista de não sei mais o que, aí a gente vai ter que mostrar que era João Batista, pelo menos, né? Agora, se você for fazer na Itália, você precisa retificar isso, e se você tiver que modificar esse nome, ele chamava Giovanni na Itália, se transformava em João no Brasil, muito provavelmente o cartório não vai aceitar fazer uma retificação administrativa. Eu conheço a língua italiana, então eu sei que Giovanni é João. É o mesmo nome, mas para o cartório, o nome da pessoa mudou e não está de todo errado. Então, se há um nome errado, também vai ter que ser através de um advogado no Brasil que solicite judicialmente a retificação desses nomes. Muito cuidado com as datas. As datas em qualquer solicitação têm que estar perfeitas, exatas, de acordo com o documento italiano. A gente tem um amigo que retificou o sobrenome, que o sobrenome dele é Marchesini. Em italiano, o que é CH, né? Sim. Então, o certo é o escrito em italiano seria Marchesini no lugar do QCH. E chegou no Brasil, foi aportuguesado e colocaram um QU, né? Sim. Que não faz sentido para o italiano. E é um detalhe muito pequeno de tradução, que não muda a pronúncia. A pronúncia, se você aportuguesar, ela fica a mesma do italiano, né? Sim, Marchesini, mesma coisa. Mas é um detalhe que ele teve que fazer de tudo. Ele teve que fazer uma série de documentos, assim, né? Porque só o italiano, ele falou, eu vou trazer, como ele também queria que o sobrenome dele fosse italiano, então ele pegou todos os documentos brasileiros e puxou pro CH, para virar realmente o sobrenome italiano. Então, você imagina, ele teve que retificar todos os documentos. E é um detalhezinho super simples que tem que ser feito, né? Lembrando que você retifica principalmente os documentos do antenato e daqueles que vieram depois, principalmente as pessoas que já faleceram, né? Se pessoas em vida têm esse problema no nome, no judicial principalmente, a gente não retifica, porque tanto a lei italiana como a brasileira fala do direito ao nome, então você não é obrigado a modificar o teu nome, até porque o direito à cidadania, como a gente já falou, é um direito de sangue e não de nome. Porém, se você for fazer principalmente na Itália, tudo tem que estar perfeito. E também nesse caso, eu digo, o ideal é conversar com um profissional da área, alguém que faça pesquisas ou que monte pastas ou um advogado, enfim, para você ter certeza daquilo que vai fazer, porque principalmente em questão de consulado e Itália, é muito grave, de repente, você ficar na fila 10 anos e descobrir que os documentos estão com algumas divergências e você não tem tempo hábil para arrumar isso. Ou se, de repente, você está na Itália e os documentos têm problemas, por menores que possam ser, e aí, como é que você vai fazer para resolver essa situação estando já aqui? Então, o ideal é manter tudo
o mais perfeito possível. Eu vou finalizar aqui com 2 perguntas, inclusive é da mesma pessoa, são perguntas diferentes. Uma, acho que o Mac vai ter que responder e outra é o Simon. Eu vou começar pela do Mac. A pessoa perguntou como que a gente conseguiu a cidadania, através de que grau de parentesco. No caso, quem tem cidadania é o Mac, então é ele que vai responder. E quanto, em média, você gastou em euros para fazer sua cidadania aqui? Ok, bom. A parte fácil da pergunta é que era o meu trisavô. Então não era o meu bisavô, era um acima dele ainda. Só que como eu falei, a vantagem é que os documentos já foram buscados através do meu primo, que é um primo, na verdade, de 2º grau, ele é primo do meu pai, só que como a gente tem a mesma idade, a gente se chama de primo. Então ele teve um nível a menos, né, de documento, e eu tive que depois só acertar os meus documentos. Mas ele é meu trisavô. Agora a questão de quanto eu gastei é muito relativo. Né? É muito complicado porque a gente, quando veio, a gente foi muito econômico. Então, em questão de documental no Brasil, eu gastei, sei lá, na casa dos 6 mil reais pra tirar todos os documentos, fazer tradução, tudo. Tô falando nessa casa aí, mais ou menos, mas é porque eu tinha bastante documentos, né? Que eu falei pra você, trisavô. E documento italiano não me custou tanto, porque meu primo conseguiu aqui pra mim, ele me ajudou, né? E morar aqui, vir aqui, fazer cidadania e passar um período, eu falo assim, menos de 1.000 euros por mês aqui é praticamente muito difícil viver, na parte norte, né? Eu tô falando na parte norte da Itália. Então, eu demorei 8 meses para conseguir emprego. Na época, eu não tinha esse problema do euro que tá tendo agora, né? Era um pouquinho melhor. Pois é. Era metade do valor. Era metade do valor. Era metade. Eu paguei 3,50 mais ou menos na época o euro, né? Hoje já estamos na casa... Estamos quase em 7 hoje. Então você tem que entender que duplicou, né, o que eu gastei. Mas eu considero assim... E outra, eu veio a Manu. Eu não estava sozinho. Então talvez você consiga até diminuir um pouquinho o custo. Não muito, porque muda muito pouca coisa. Mas acho que menos de 1.000 euros por mês é melhor você não pensar. Eu chutaria um pouquinho mais pra você ter um pouco de vida e conforto, né? Que inclusive é uma coisa de se considerar. Você vir já os dois e tal. Eu não vim de imediato, eu vim 3 meses depois, mas mesmo assim, né? É uma coisa de se considerar. Vir ou não já o casal. Inclusive, eu acho que ele tá pensando, né, nisso, porque a segunda pergunta, que agora é pro Simon, ele faz em relação à namorada dele. Ela ainda não é esposa dele. E ele pergunta se, pra ela ter o mesmo direito que ele na Itália, ele teria que estar casado. E no caso, depois de casado, quanto tempo ou se faz diferença o tempo dela estar casada até ela ter o mesmo direito? E eu acho muito interessante essa pergunta porque o Simon, sendo advogado, ele pode explicar a questão da diferença de direito como cidadão italiano e a questão dela ter com permisso, né? O direito de morar aqui. São coisas diferentes. Pergunta interessante. Então, para ela ter direito de estar aqui, de morar aqui, de trabalhar, vai ter que ter um casamento, tá? O ideal é que case já no Brasil, mas isso se ele já tiver a cidadania, né? Se ele não tiver a cidadania ainda, o ideal é que ele consiga a cidadania e depois façam os outros procedimentos. Porque assim, por exemplo, se ele já tem a cidadania, eles casam no Brasil, faz uma solicitação de transcrição do casamento no comune italiano, onde ele tem a certidão de nascimento dele italiana registrada, e aí isso já vai gerar um direito para ela, para que ela possa, solicitar um permesso de soggiorno, que seria um visto para morar e trabalhar aqui por ser casada com o italiano, e depois de um certo período de tempo, dependendo de quanto tempo estão casados, de onde moram, se tem filhos ou não, solicitar também a cidadania italiana. Tá? Agora, se ele ainda não for italiano, então o ideal é que ele solicite a cidadania dele, judicialmente, administrativa, enfim, a maneira que ele achar mais conveniente, e depois que ele for italiano, aí ele pode passar esses direitos para esposa, no caso, ou seja, o visto, permesso de soggiorno e depois a cidadania italiana, dependendo sempre de há quanto tempo estão casados, se tem filhos, onde residem. Tá, eu acho que só um detalhe, eu acho que seria, para ambas as partes é bom ele sempre estar casado primeiro, não? Porque assim, eu e a Manu, a gente casou aqui, e isso implica em algumas complicações de prazo. Eu conheço gente que já chegou casado, mesmo recente, aqui, para fazer cidadania e tal. Então você fazer a cidadania
já casado te dá o extrato de Nashita com o também junto de casamento, se eu não me engano. Isso, exatamente. E eu exatamente. imagino que ambos os casos, case primeiro, né? Se você quer vir junto, eu acho. Pede a moça em casamento, rapaz. Pede a moça em casamento. Exatamente. Porque assim, quanto antes você tiver já a documentação pronta, né? Seja o casamento e tudo mais, é mais fácil. Até porque se você faz uma solicitação de cidadania, quando você for reconhecido, você já pode solicitar a transcrição do casamento. E aí isso já facilita muito a vida, né? Mas obviamente que para poder passar algum direito para a esposa, justamente precisa estar casado. Ele não pode trazer ninguém para cá se simplesmente for namorado ou coisa do tipo. Você pode trazer um familiar, a mãe, o pai, sempre respeitando algumas condições, obviamente. Sim, e lembrando que quando você se torna cidadão, você tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão italiano. E é diferente, no caso dela, e também no meu caso, a gente tem só o permesso para a gente morar aqui. Então, eu não tenho os mesmos direitos e deveres do Deveres, sim. Sim, mas direitos, é um pouco não. diferente. Deveres sempre. Os deveres tem sempre, né? Os deveres a gente sempre tem. Sim, mas direitos são limitados. No caso, eu não tenho direito de votar, assim, Exatamente. por exemplo. E você fez um comentário que é bem pertinente, né? Eu tenho cidadania italiana e a partir desse momento eu tenho direitos e deveres na Itália e não deixei de ter no Brasil alguns também, né? Então você tem que levar em consideração que você vai adicionar coisas na sua vida, complexidade na sua vida. Não esqueça, a cidadania não é tipo, peguei um documento ali e beleza, enquanto né? não fizer o AIRE, né? Não é bem assim. Não é só festa e alegria. Então, é bem isso que a Manu falou, é assim que funciona. Claro que depois você vai poder solicitar a tua cidadania italiana e, claro que é uma outra modalidade, né? A tua solicitação, a solicitação da esposa, do marido, vai ser uma cidadania por naturalização, que é diferente daquilo, do assunto principal daquilo que a gente falou, que é o direito de sangue. Exatamente, mas eu acho que dá um programa inteiro só falando disso também. Dá, entre outras coisas. Bom, eu acho que a gente conseguiu responder de modo geral todas as dúvidas que nos enviaram e conseguimos, olha... fazer um programa mais rico, né? Estamos de parabéns porque a gente conseguiu resumir muito bom. Bastante esse assunto sobre cidadania. Eu espero que a gente consiga ajudar você, ouvinte, se estava com bastante dúvida no seu processo, até ao você decidir que maneira que você pretende dar entrada na sua cidadania. Ouvindo o Simon, hoje, se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu faria através do Brasil mesmo, por conta de valor de euro, complicação de vir até aqui. Nesse momento tá bem assim, né? E tudo mais, eu optaria por isso. Eu acho que é uma questão racional, né? E também de cálculo, né? Gostaria de agradecer ao Simon pela gentileza de doar o seu tempo e esclarecer tantas dúvidas assim. Bom, se você gostou do programa e tem ainda mais dúvidas, pode enviar pra gente, porque a gente chama ele de novo aqui. Eu acho que se ele tiver disponibilidade, a gente conseguir com a agenda dele aqui, a gente pode montar um outro programa esclarecendo as outras dúvidas, porque eu sei que isso tem 1 milhão de opção, 1 milhão de dúvidas, então não esqueça de entrar em contato com a gente. Você pode mandar um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br e ali a gente vai trocar uma ideia e talvez, se for um volume grande de perguntas, a gente monta outro programa, a gente conversa com ele se ele tem disponibilidade e a gente pode se informar melhor. É um assunto sempre muito, né? As pessoas têm muita dúvida, então é sempre legal falar sobre. O que se falar sobre, provavelmente dá para gravar vários programas sobre isso. E para concluir, a gente falou muito sobre a questão da cidadania, sobre os documentos, coisas um pouco mais técnicas. Mas uma coisa que eu acho muito importante citar é que quando você for procurar os documentos para juntar a papelada para a cidadania, você vai encontrar muita coisa sobre as tuas origens. Você vai encontrar coisas que você nem imaginava que poderiam ter acontecido, quem eram os teus avós, os teus bisavós. Muitas vezes você entende as batalhas que essas pessoas travaram na vida para atravessar o Atlântico e passar 30, 40 dias num navio.
e você adquiriu esse direito por causa da luta dessas pessoas. Então é muito interessante, é muito emocionante. Eu falo tantas pessoas que vieram a mim, onde a gente encontrou documentos, onde a gente conversou sobre os antepassados e as pessoas ficam muito emocionadas, e também falo pelo meu caso, porque quando eu tive a oportunidade, eu fui para a cidadezinha onde nasceu o meu bisavô, entrei na igreja onde provavelmente ele ia com os pais dele. Então é muito, muito interessante, muito emocionante, é uma descoberta das origens, e eu acho que para todo mundo que for fazer a cidadania, ou até para pessoas que nem terminam o procedimento, começam e de repente por algum motivo não conseguem terminar, essa investigação do passado, dos avós, dos bisavós, ela é muito legal, ela é muito interessante, ela é muito emocionante. Eu sugiro para que todo mundo, mesmo quem não vá fazer a cidadania, eu sugiro que faça uma pesquisa em relação a isso, porque não vai se arrepender. Absolutamente. Sim, e é verdade mesmo. Posso confirmar, sou uma das pessoas que podem confirmar isso. Bom, muito obrigado pela sua presença, né? Vamos ver se futuramente a gente faz mais um outro programa completando os assuntos, mas foi muito legal, muito informativo, então eu gostaria de agradecer você e espero que a gente possa gravar um outro programa junto. Gente, eu que agradeço vocês, foi muito legal, muito gostoso esse papo, então espero que também ele possa ajudar muitas pessoas, então só posso dizer que foi um enorme prazer e de repente a gente vai conversar de novo aqui sobre outras coisas a respeito da cidadania italiana. Tá certo. Temos um programa, Mac? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada. Beijão. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.